Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas e que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estilachar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas e que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hóstia ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Então vamos continuar no próximo encontro nosso. Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas e que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio.
Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hoste ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Então vamos continuar no próximo encontro nosso. Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hoste ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Então vamos continuar no próximo encontro nosso. Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas
foram exibidas e que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hoste ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente, relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas e que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hoste ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Então vamos continuar no próximo encontro nosso.
Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hóstia ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Então vamos continuar no próximo encontro nosso. Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12 vieram os abençoados seres da hóstia ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar
na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito. E com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Então vamos continuar no próximo encontro nosso. Relaxar nosso corpo, colocar os pés no chão separados, verticalizar a coluna, suavizar todo o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito conseguido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por este teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do concílio. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos Lotus e o nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amém Bem.